Olá, sejam bem-vindos a mais um ManaCast. Tivemos uma pausa aí, porque o estúdio estava em manutenção, mas agora estamos de volta. Esse é um videocast sobre saúde mental, incluindo aspectos sociais, atualidades e questões de gênero. O nome já diz, né? ManaCast. Eu sou a Mana Assunção, sou psicóloga, arteterapeuta. Já fiz pesquisa na Unicamp, tenho duas publicações na área da psicologia, sou produtora do ManaCast, tenho um grupo de escrita terapêutica, psicóloga clínica, faço bastante coisa. Mas hoje teremos um tema bastante sensível, que é as marcas invisíveis do trauma, em especial causados no relacionamento entre pais e filhos. Esse é um tema bastante polêmico e delicado, mas fundamental de ser falado. E para falar sobre esse tema, eu convidei a Celina Righetti. Bem-vinda, Celina. Obrigada. Eu conheci a Celina trabalha com educação parental. Eu vou fazer a apresentação da formação dela. Ela é psicóloga formada pela Universidade Federal de São Carlos, desde 2001. Pós-graduação e títulos de especialista. Ela fez a pós em análise do comportamento, psicologia clínica pelo Instituto de Terapia por Contingências de Reforçamento, neurociências, educação e desenvolvimento infantil pela PUC. Curso de formação mais atuais, programa de qualidade na interação familiar, curso de formação em psicopatologia e saúde mental materna, coautora do livro O Mundo da Criança, representante e coordenadora do movimento Maio Furtacor, trabalha com atendimento psicoterápico de mães e pais cuidadores, foco em orientação de mães, pais, professores, palestras e eventos sobre saúde mental materna, maternidade real e educação afetiva e revolucionária. E o mais importante de todos os títulos, ela é mãe de um menino de 5 anos que eu conheço, que é uma belezinha. Bem-vinda, Celina. Tem o seu arroba aqui também. Pode falar qual que é? O Instagram é @madrequetepariu. É porque quando eu fiz o Instagram eu ainda pensava em voltar para Barcelona. Então ficou o nome espanhol, talvez eu mude, mas Madrequetepariu. E o que te fez escolher esse nome? O que ele diz? Achei bem bacana. A gente tem o xingamento, né? P-U-T-A, que tipo... que na verdade quer dizer a mãe, né? E eu sempre achei que esse xingamento nunca fez sentido, né? Lógico, nunca fez sentido nenhum. Porque primeiro, se você xingar alguém, se você tá criticando alguém, você tá criticando a pessoa e não a mãe da pessoa, né? Então eu sempre achei que esse xingamento nunca fez sentido nenhum. E só que quando eu me tornei mãe, eu percebi que realmente a gente é culpada por tudo, né? A gente é culpabilizada por tudo, na verdade. E aí eu fiz esse trocadilhozinho assim, né? E em espanhol a gente fala, la madre que te parió. E aí eu achei que fazia sentido dentro do meu tema, né? Que é exclusivamente maternidade e tudo que se relaciona à educação. Então, assim, madre que te parió foi misturar a coisa do português, com o xingamento, com o espanhol, que também é um xingamento, né? E por isso, porque a gente realmente é muito culpabilizada, né? Se a criança fez isso, a gente tem a culpa. Se a criança não fez, a gente tem a culpa. Se a gente trabalha fora, a gente tem a culpa de trabalhar fora e largar a criança sozinha. Se a gente fica em casa, a gente não faz nada o dia inteiro. Quando a gente sabe, na verdade, que mãe trabalha o dia inteiro quando não faz nada, né? Quando não trabalha remuneradamente. E hoje já é muito mais... Já é um tema que as pessoas têm muito mais consciência, né? Assim, mas ainda é uma questão que muita gente ainda olha e fala, você não fez nada o dia inteiro, a culpa é sua porque a criança se jogou no chão, então você não educa direito, se você não grita, se você não pune, você é permissiva. Então, todas essas questões que acabei percebendo na maternidade que tinham a ver com quase que um xingamento da mãe mesmo, né? Então, fez sentido, assim. Uma crucificação, né? Xingamento, culpabilização, assim, de absolutamente tudo, né? Tudo. E aí o nome surgiu a partir disso. Certo. Pode estar
parecendo inicialmente contraditório o tema do nosso encontro, mas vocês vão ver como tudo isso se amarra de uma maneira, numa complexidade que é importante ter essas abordagens múltiplas. Porque nós vamos falar aqui de filhos, de pais que causaram danos na criação. São formas diferentes, níveis diferentes, de quem tem um adoecimento, de quem não tem, de uma questão social da nossa sociedade, de ainda não entender a criação da criança, a importância de se pensar a educação, que não é só alimentar, prover uma escola e coisa do tipo. Mas sem a intenção nenhuma de buscar culpados, né? Tem aquele mito, a psicologia se resume a culpar os pais pelos problemas da pessoa a vida toda. Não, até porque culpar não ia resolver nada. Não vai, porque se você culpar os pais, então os pais deles são culpados por eles, os pais dos pais deles são culpados por eles, e a gente não chega a lugar nenhum, na verdade, né? Sim. Então, assim, mesmo que você visualize a questão da culpa, ainda assim você vai pra frente, e aí o culpado é quem? O tataravô? Mas também o tataravô tinha um pai e uma mãe, então e aí você não chega em lugar nenhum, né? Você chega nos macacos, sei lá onde que a gente surgiu. Sim, e ancora, né? A questão de só culpabilizar ancora. Isso não significa que, às vezes, na identificação das coisas que fizeram mal, talvez seja importante um processo de raiva para ter esse distanciamento e esse reconhecimento de não naturalizar as violências transgeracionais. Exatamente. Porque se a gente não olha para isso, porque a gente tem dificuldade, né, como sociedade, de olhar para o pai e para a mãe e ver que eles não são, que eles são seres humanos. Né? E como qualquer ser humano, eles vão cometer muitos erros. Ainda que eles sejam extremamente conscientes, ainda que eles sejam extremamente empáticos, ainda que eles estejam tentando realmente fazer o melhor, eles vão cometer, são seres humanos, vão cometer erros. E a sociedade tem uma certa dificuldade, né, em tirar o pai e a mãe, ou as mães, os pais, enfim, né, os cuidadores, daquele papel de uau, meus heróis, né, e falar, não, realmente, eles me machucaram, e muito. Né? As pessoas têm muita dificuldade em fazer isso, né? Então, para chegar nisso, nesse processo, nesse caminho, nesse degrau, né? De querer se conscientizar, já passou um monte de degrau ali, né? Para baixo. Então, é muito difícil. As pessoas têm muita dificuldade, assim, em falar, não, tudo bem. Meus pais eram humanos e erraram muito, né? Alguns erraram por inconsciência, por falta de conhecimento, etc. Outros erraram porque realmente não quiseram fazer o melhor. Né? Repetição de padrão, aprendizado, a própria sociedade que é violenta, né, é punitiva. Então a gente aprende também não só, né, com o pai, com a mãe na família, a gente aprende na cultura, a gente aprende na sociedade, a gente aprende com a escola, né, que também foi e ainda é, né, ainda tem um processo muito punitivista, né, então a criança fica de castigo se ela se comporta como uma criança. Né, que é essa dificuldade também das pessoas, de verem que as crianças se comportam como crianças, e isso é um papel da escola, da família, da sociedade, né, educarem. Mas é isso, a gente vem também de uma cultura toda punitivista, né, então além de ser uma repetição de padrão dos pais, que, né, antigamente era ainda mais sério, porque hoje pelo menos a gente tem leis, né, para defender a criança, além de tudo a gente vive numa sociedade punitivista, né, então, querendo ou não, a gente vai, em algum momento, agir de uma forma violenta, né? Sim. E aí, falamos de violência, não só a violência física. É a violência psicológica, a violência moral, a violência da negligência. De não que é uma violência extrema, né? De não atender às necessidades afetivas, educacionais da criança, ou dessa ideia punitiva de que a criança bem educada é a criança que não é espontânea, é a criança que diz sim para tudo, que não manifesta seus desejos. E isso é uma violência, que é tolir a espontaneidade e o direito de existência da criança. Exato. Que vai trazer consequências na vida adulta. Né? Que é disso que estamos né? falando. Não é caça às bruxas, caça às mães, aos pais e crucificação, mas é um caminho de reflexão para entender esse impacto e essas consequências e poder promover transformação. Exato. Seja nos filhos ou seja nos pais que também estão em tempo de rever isso, porque isso também é um medo, né? Na minha experiência clínica, eu escuto muitas mães
morrendo de medo de repetir com seus filhos aquilo que elas receberam. E muitas nem sendo mães por isso, né? Para não repetir padrão. Morre de medo. Então, há um caminho de distanciamento, de crítica, né? E esse distanciamento não significa um distanciamento geográfico, é um distanciamento psíquico, de você entender aquilo e não precisar reproduzir o padrão. Exatamente. Você entender, assim, os seus padrões que foram criados numa história, né? Numa história de vida familiar, escolar, educacional de forma mais geral, social, cultural, né? Entender todos os atravessamentos que produzem os seus comportamentos atuais, seus padrões atuais, né? Mas entender que você pode sim transformar esses padrões e aí justamente para a gente quebrar esse ciclo de pais e mães violentos, tóxicos, né? Que geram na criança baixa autoestima, que geram na criança baixa autoconfiança, que geram dificuldades nos relacionamentos, que geram isso, né? Que você falou, uma criança calada, né? Porque a criança bem educada para a sociedade é uma criança quietinha, né, que come. E isso não é da criança. Ficar quietinha, comendo, né, obedecer tudo, falar sim, tá bom. Isso não tem nada a ver com o bom desenvolvimento da criança. Né? Uma criança que está se desenvolvendo plenamente é uma criança realmente, que você falou, autêntica, que questiona, que se frustra, que chora, que grita. E não quer dizer que a gente não vai educar, mas quer dizer que a gente vai normalizar isso. Sim. Né? E quebrar esses padrões para que a gente não tenha mais mães e pais difíceis, né? Que gerem toda essa problemática na criança, inclusive essa, né? De uma criança, um adulto posteriormente que vai aceitar tudo do chefe, que vai aceitar todas as violências, né? Que vai ser aquela criança calada que ela aprendeu a ser, né? Que não questiona. Fala um pouquinho sobre a diferenciação da permissividade, porque isso é uma dúvida muito comum. Como é muito arregada essa ideia de que a criança educada é a quietinha, quando os pais não têm essa postura mais firme, a impressão é que dá de que as crianças estão desorientadas. Exato, ou desorientadas ou mal educadas até, né? Então, eu acho super importante, sim, isso, essa diferenciação de permissividade. É como se a gente tivesse, assim, uma régua, assim, né? Então, aqui tá as pessoas permissivas, que também tem muito a ver com negligência, né? Porque se você tá sendo permissivo com os comportamentos da criança, tá deixando ela fazer o que ela bem entender, ela quer escolher uma coisa que é negativa para ela, tudo bem, eu não quero entrar em conflito, né? Você tá sendo negligente, porque você tá negligenciando que a criança precisa de orientação, né? Que ela precisa manter uma alimentação saudável, por exemplo, né? O permissivo, a criança pede o chocolate, ela dá, porque ela não quer conflito, né? Ela não quer que a criança chore, que ela grite, que ela faça birra, e a criança vai fazer, é natural. Não, aí é que entra, e aí aqui tá o permissivo, aqui tá o autoritário, né? O autoritário que é aquele que você me obedece, eu sou mais velho, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, né? Se você, mais punitivo, né? São pais e mães mais punitivas. Então, tudo é um motivo para punir. O porquê sim. Eu sou mais forte que você, então sem você fica quieto. Exatamente. Sem explicar para a criança o porquê que ela não pode. Sem ensinar. Eu ri porque eu lembrei de um quadrinho da Mafalda. A mãe dela tá falando alguma coisa pra ela e ela questiona a mãe. E a mãe diz, porque eu sou sua mãe. Aí ela vira pra mãe e fala, se é uma questão de títulos, eu me tornei filha no mesmo dia. Perfeito. É exatamente isso. A Mafalda é sensacional. E outra, né? A criança... Quem é criança? Né? Quem é a criança? Quem tem dificuldade em entender consequências de longo prazo, né? Quem entende? Então, assim, você gritar, você falar não e ponto final, você não está educando nada, você não está ensinando para a criança, né? O que é que ela pode fazer então, já que isso ela não pode, né? O que é que ela pode comer então, já que isso ela não pode. Então, a gente tem essa régua ali, né? Que o permissivo está aqui, que é negligente, né? É uma educação negligente, você está negligenciando o que a criança realmente precisa também, você está dando tudo que ela quer, a despeito daquilo fazer bem ou não para ela. Né? Então, permissividade é um tipo de educação negligente e que traz muitas consequências. A gente tem diversos estudos, né, mostrando consequências de negligência e do autoritarismo, da punição, das violências, né? E a educação respeitosa, democrática, afetiva, que eu chamo de educação revolucionária, ela não é nem permissiva, nem negligente, nem autoritária e punitiva. Né? Ela é uma educação que respeita a criança como um ser humano, em primeiro lugar,
né? Sem falar em teorias, em técnicas, etc. Respeita a criança como ser humano. A gente não vai tratar um adulto que quebrou um prato na nossa casa da forma que as pessoas se dão ao direito de tratar a criança quando ela quebra um prato, né? Então, assim, o básico do básico é você respeitar a criança como ser humano, né? Mas ela é baseada no respeito, na compreensão da criança, no conhecimento, né? Porque você conhece a criança, você sabe que aquilo que ela vai fazer é padrão, é natural, né? Mais que natural, muitas vezes é positivo. Então, assim, uma criança questionadora, por exemplo, que dá trabalho demais, né? É uma criança que está fazendo um papel muito interessante, porque a gente quer que o adulto se torne questionador, que ele não acate ordens, a despeito das ordens fazerem mal para si ou para o outro, né? Que é o que a educação punitiva faz. E é negligente também, né? Você acata aquelas ordens, porque senão você vai apanhar aqui e aqui porque você não recebeu nenhuma outra instrução, né? Então, eu vou acatar qualquer ordem de chefe, de mãe, de pai, de namorado, né? De marido, sem questionar, porque ou eu vou apanhar aqui na educação punitiva e aqui eu não fui ensinado que eu posso fazer de outra maneira, né? Então, você transforma essas crianças em adultos muito problemáticos, né? Para dizer de uma forma bem assim. Então, a educação que está nesse... Eu não vou nem dizer que é o meio termo, porque como não tem nada a ver com uma e não tem nada a ver com outra, não dá nem para dizer que é meio termo, sabe? Mas é uma educação baseada em conhecimento da infância, no respeito à criança, né, na troca, no ensino de habilidades para a vida, né? Então, porque quando você só pune a criança porque ela bateu no coleguinha, por exemplo, né? Normalmente, o que as pessoas fazem? Punem, deixam de castigo, gritam. Isso tudo é punição, né? Tudo é uma forma de você suprimir o comportamento da criança. Ela não está ensinando habilidade. Ela só está ensinando que aquilo não pode, mas na base do medo. Então, a criança vai ter muito mais medo do que realmente vai entender que aquilo não é legal para a relação entre ela e o coleguinha, né? Então, a educação revolucionária está mais nesse sentido, assim, de conhecimento, autoconhecimento, de entender a criança, de respeitar, mas, ao mesmo tempo, de ensinar habilidades de vida para que ela não fique também perdida, como na educação permissiva e negligente, né? Você vai dizer muito não para a criança, você vai impor muito limite nesse sentido, né? Isso ela não pode, mas você vai explicar com respeito, como você explicaria para uma amiga, né? Ou não, eu não vou poder fazer isso porque taraná. Né? E aí, se a gente for pensar nas consequências disso para um adulto, que é o principal tema de hoje, mas que envolve todas essas outras questões, um adulto que passou por isso, nesses dois extremos, então ele pode ter na educação pautada pelo autoritarismo e pelo medo, uma não identificação das suas emoções, uma não capacidade de elaborar esses traumas, de poder se expressar. Isso pode culminar numa apatia, numa depressão. Comportamentos ansiosos, né? O padrão ansioso. Porque você nunca sabe quando que você vai ser punido. Autodestrutivo. Exato. E a negligente também, né? Vai gerar adultos certamente. E aí eu não tô falando da lógica, eu tô falando de ciência mesmo, né? A gente tem estudos, centenas e centenas de estudos mostrando o real prejuízo desses dois tipos de educação, né? Que a gente não deveria nem chamar de educação, a gente deveria chamar de criação, né? Porque não está educando a criança, né? E aí vão ser esses adultos que depois vão ser os pais difíceis, os pais tóxicos, os pais que não sabem lidar com a criança, os pais que punem, os pais que afastam, né, o adulto, futuro adulto, deles próprios, né? Que aí entra nessa questão do pai e da mãe tóxica, né? Do pai e da mãe difícil, das marcas. Exato. Ou que tem atitudes tóxicas, né? Às vezes consciente, às vezes não. Porque aqui a gente começou falando de uma educação naturalizada. A gente não falou de pais adoecidos ou extremamente violentos, né? Mas a gente tem também as mães abusivas, a mãe que adoece e coloca a filha no papel de cuidadora, a mãe que não conseguiu se realizar na vida, então baixa a autoestima da filha para ser uma consequência dela. A mãe que foi abusada sexualmente, que às vezes fecha os olhos para o abuso sexual dentro da casa, porque é algo que ela já está tão machucada que ela faz parte desse grupo que não consegue identificar mais o que é violência para estabelecer limite. Exatamente, não consegue nem identificar o que é a violência, né? Não é nem só que ela está não protegendo a filha, às vezes ela realmente não vê como violência, né? Às vezes que ficou tão natural para ela, né? Que vira uma coisa, um processo normal da educação.
Sim. Manipulação. A manipulação pode vir de uma mãe patologizada, mas pode vir de uma mãe natural também. Até por toda a consequência dessa sobrecarga materna, da negligência masculina ser aceita. Então, ela acaba adoecendo dentro do próprio lar e tendo como única função de vida os filhos. Então, tem medo de perder esse filho, tem dificuldade de estabelecer uma relação íntima, mas medo de perder. Então, vai para o lado da chantagem e do controle, né? Olha tudo que eu fiz por você, você me deve isso, eu abri mão da minha vida. Tem um quadrinho, não vou conseguir lembrar o nome da autora, que ela fala de uma criança que já nasceu com dívida no Serasa. E a dívida, aí ela vai nomeando as dívidas. A dor do parto. O tempo que eu tive que amamentar. A carreira que eu me distanciei. As noites sem dormir. Gente, a criança não pediu para nascer. Ela não pode ser responsabilizada e se sentir um peso e uma dívida. E ela era uma criança, né? O mínimo que a gente, como pai, como mãe, pode fazer é cuidar dessa criança, né? Ainda que ela não tenha sido escolha nossa também, ainda que a gente também não tenha pedido para ela nascer, né? Que acontece muito, é uma criança. Né? E a gente, como adulto, tem que se responsabilizar por ela, né? Então, assim, nunca vai ser uma dívida, não pode ser uma dívida. Né? Não é uma dívida. Né? Aquela criança tá ali como vítima, como esses adultos talvez também tenham sido. Né? Então, você vai colocar como dívida o que você fez para ela, que era sua responsabilidade, não faz sentido. Né? Não tem sentido lógico nenhum. Além de não ter sentido lógico nenhum, traz enormes prejuízos para o desenvolvimento dessa criança, né, para o bom desenvolvimento dela. A Basile fala, ela usa um exemplo, eu não sei, é de um outro autor. Eu ouvi pela Basile, mas o autor original é outro. Que ela fala assim, a fruta bicada pelo passarinho amadurece mais rápido. Então, a criança que cresce num lar inseguro, ela amadurece mais rápido pulando etapas. Então, isso não significa que seja um amadurecimento saudável. Não porque aí ela vai carregar um vazio de quem não foi cuidado, de quem não pode confiar que pode depender de alguém no cuidado. Então, vai para o enrijecimento de perfeccionismo e de muitas vezes, eu é que preciso dar conta dos meus pais. E eu vou citar mais uma coisa que ela fala que eu achei muito interessante, e acho que você pode abordar também mais sobre isso, que é do vazio, né, emocional dos filhos, das adultas que não tiveram esse suprimento afetivo na infância e que aí podem ir para uma autossabotagem, para uma dependência emocional, para uma dificuldade de fazer vínculo, né? Você quer falar mais um pouco sobre isso? O Gabor Maté fala muito disso também, né? Além de todas as pesquisas mostrarem, né? Mas assim, sempre lembrando que não é a opinião de um ou outro autor, são pesquisas mesmo. Mas o Gabor Maté fala muito disso também, né? Do quanto a criança que é negligenciada nas suas necessidades emocionais, ela se torna um adulto potencialmente adoecido, né? E aí a gente também vai falar não só de doenças psicológicas, como depressão, ansiedade, etc., mas de doenças físicas, né? Hoje a gente tem estudos gigantescos, como o estudo do ACEs, né? Adverse Childhood Experiences, que é um estudo muito grande, com, acho que, não sei se é 17 mil pessoas, enfim, que foi com a Kaiser Permanente com o CDC, né? Nos Estados Unidos. E eles pesquisaram pessoas digamos assim, privilegiadas, né, caucasianas, com universidade, uma renda razoável, etc. E aí, se você olhar os números, você fica muito assustado, porque você percebe que não são aquelas pessoas que a gente olha na rua e pensa que são traumatizadas. Somos nós, né? São pessoas como nós, que foram extremamente negligenciadas, punidas, violentadas na infância, né? Então, aí o estudo mostra que 2/3 dessa população tinha um ou mais ACEs, né? Que são 10, né? Divide em negligência física, negligência psicológica, abuso sexual, e aí são 10 traumas que a criança viveu. Sim, né? Eu me lembro na Sabedoria do Trauma, que ele vai falar aí também das dependências químicas, né? Como uma busca de anestesiar essa dor. Isso. Que o trauma fica com uma carga.
E ele fala muito de dependência interna. de todos os tipos, né? Não só emocional, assim, mas não só química, né? Mas de dependência de comida, jogos, sexo, qualquer outra coisa. E aí uma das pessoas que ele está acompanhando, ele fala exatamente isso. Ele fala, ninguém entende o porquê eu afundei. Porque eu fui a criança que todo mundo que olhava a família de fora tinha a família perfeita. Eu ganhava tudo. Eu ganhava os primeiros PlayStations, as coisas que todas as crianças queriam, eu tinha. Só que eu tinha essas coisas porque meus pais não tinham tempo para mim. Então isso construiu uma muralha afetiva, né? Não foi dado o afeto que ela precisava, né? E aí entra na história do vazio, porque como o nosso primeiro afeto vem desses cuidadores, né? Do pai, da mãe, enfim. Se a gente não recebe esse primeiro afeto, a gente vai estar sempre com esse vazio emocional, né? A gente vai estar sempre... O nosso cérebro está sendo moldado de uma forma que não está sendo saudável, né? Nem para o nosso físico, nem para o nosso psicológico, né? Então, e aí esse vazio que você vai sentindo o tempo todo na vida adulta, que aí você tenta substituir por droga, por compra, por excesso de relacionamento, por reproduzir comida, relacionamentos abusivos ou relacionamentos abusivos negligentes. porque também não enxerga a violência, ou mesmo enxergando a violência não consegue se livrar desses relacionamentos, né? Porque é aquilo que ela conheceu, né? Então é ali onde ela se reconhece, né? São os padrões que ela aprendeu de comportamento, né? De relação, né? Então fica esse vazio, digamos, eternamente, né? Se você não fizer uma terapia, se você não buscar um tratamento, se você não se libertar de alguma forma, né? Desses... Não é dos pais, né? Mas é dos padrões... Introjetados. Dos padrões... Das marcas invisíveis. Exato. Das marcas invisíveis, que nem são tão invisíveis, se você for pensar, né? Porque se você for pensar que os estudos mostram que esses adultos, além de depressão, ansiedade, burnout, estresse pós-traumático, etc., também desenvolvem muito mais câncer, doenças autoimunes, fibromialgia... Então, você pensar até que nem é tão invisível assim, às vezes, né? A maioria é invisível. Invisível no sentido de invisibilizada, né? As pessoas não dão muita bola para aquilo que é emocional. Né? Mas se você for pensar que também atinge a questão física, que também doenças, inclusive nesse estudo, que é um estudo bastante grande, doenças, ele mostra, né? As doenças que são... as doenças, digamos, físicas, né? Porque a gente não deveria separar, já que somos tudo a mesma coisa, né? O cérebro, o corpo, as emoções, estamos todos... Mas... como a sociedade, né, meio que entendeu o físico de um lado e o emocional do outro, então, se você pegar as doenças físicas, todas essas doenças também têm uma proporção infinitamente maior de acontecerem na vida desse indivíduo se ele tiver tido 1, 2, 3, 4, 5, quanto mais ACEs você tiver, mais pontuação você tiver no teste de traumas infantis, mais adoecido você vai ficar. Não, potencialmente mas adoecido. ainda não é uma coisa tão comum de ser associada. Não é. Você não vai estudar uma pessoa com câncer e buscar os traumas dela na vida ou como foi a criação dela. Você vai buscar qual foi a alimentação, quais foram os dados físicos para isso. Se fumou, se comeu bem, se bebeu demais. Eu ouvi do Angerame também, o Camon, esses dias dele falando que mesmo a depressão, ela pode se tornar legítima quando a pessoa chegou no último estágio. Quando o sofrimento psíquico ainda está sendo suportado, ele é mais silenciado ainda, ele é mais invisibilizado para a sociedade, né? E até para o sujeito tristeza, que sofre. Né? É só uma fase. Aí é até legal aquela propaganda, que eu não vou lembrar qual que é, quem que fez, mas que é eles mostram cenas assim, né, por exemplo, a primeira cena é 2 pessoas correndo, acho que uma cai, meio que dá uma quebra a perna, assim, e a outra fala, não, levanta, vamos andar, você precisa correr, vamos, força, né? Aí o outro bate a cabeça na árvore, não, mas isso não foi nada, para de frescura. Então, essa é a forma com que a gente trata as questões psicológicas, né? Exatamente. E aí fica mais invisibilizado, né? E a Basile fala também, por exemplo, numa característica da mãe narcisista, ou com traços narcisistas, porque todos nós temos traços narcísicos, né? Não vamos falar de um diagnóstico, mas uma característica da mãe narcisista é de sentir inveja da filha,
Então, ela não consegue se alegrar ou incentivar as conquistas da filha. E para a filha é muito pesado receber essa carga negativa. Né? Então, ou ela vai se anular para tentar conseguir o amor da mãe. Para evitar esse distanciamento, essa frustração materna, né? Vai entrar numa autossabotagem, num ciclo de erros, né? Ou ela pode se tornar uma pessoa também muito reativa e muito defensiva por essas feridas. Sim. Mas tem um fator importante que é de que a criança precisa ter a imagem dos pais de alguma forma saudáveis. Então, quando os pais são pouco afetivos ou diminuem com palavras, a tendência é que a criança se sinta responsável por aquela situação e se sinta inadequada. E isso vai afetar o adulto imensamente além do vazio. Ou de se tornar a pessoa perfeccionista para conseguir ganhar afeto, considerando que é só dessa forma que ela ganharia afeto, né? Ou também em dependência emocional, em várias outras questões. E eu me lembrei da entrevista, eu comentei dessa entrevista com você, da Madonna. Madonna, numa entrevista, a entrevistadora fala para ela: Madonna, você já fez isso, aquilo, você já tem uma carreira, você tem um nome, gravou com quem você quis, fez o que você quis da vida, tem dinheiro, tem seus filhos, teve o homem que você quis. Te falta alguma coisa na vida? Ela disse: uma mãe. Então, essa é uma marca pesada e não significa que a gente não possa reconstruir isso. Nós o que a gente está descrevendo aqui é das principais consequências de que elas são reais, de que elas merecem ser vistas para as pessoas viverem melhor e para a gente ter uma mobilização, uma mudança social, não só de família nuclear, sim, né? De uma compreensão maior disso, mas também que a psicoterapia, um processo psicoterapêutico, um mergulho interno, te ajuda a reconhecer essas marcas, o que ficou em você, aceitar a limitação daqueles pais, e aceitar não significa estar continuamente exposto à violência, mas estabelecer a relação que, dependendo ali do indivíduo, vai ser possível, quais são as crises, né? E ressignificando essas histórias para ir quebrando esses padrões de sofrimento. O ideal seria que a gente não precisasse, mas a gente precisa, né? A gente realmente precisa de um processo em que a gente passe a enxergar, né, as marcas, as mudanças concretas, né? As mudanças cerebrais, de certa forma, que essa educação nos gerou, né? Então, assim, que vem em formas de comportamentos e vem em formas de doenças, né? Doenças psicológicas, doenças físicas que também estão relacionadas ao comportamento. É claro que a gente sempre precisa lembrar que não é só isso, né? Não é só o pai, a mãe, o cuidador, as mães, não é a avó, quem quer que tenha se responsabilizado pelo trabalho de cuidado, né? A questão social é muito, muito significativa. Inclusive, a gente tem visto agora todo esse aumento do número de suicídios de crianças e adolescentes, por exemplo, que bate ali com o início das redes sociais, né? A gente tem visto o boom de diagnósticos de autismo, né? O boom de depressão e ansiedade. Então, não é a educação familiar que gera tudo isso. Sim. Né? É sempre uma multiplicidade de fatores, né? Educação dentro de casa, a escola, a cultura onde a gente está inserida, né? O tipo de sociedade que a gente vive, o tipo de leis que a gente tem, né? Mas tudo isso precisa melhorar. E a família é um microcosmo, né? Ela não está desvinculada disso. É disso que a gente está falando, mas sempre lembrando que não é só isso, né? Que tem uma multiplicidade de variáveis que interferem nesse processo e nessas horríveis consequências, né? Eu vou trazer uma citação aqui, porque a gente está indo para o fim, para poder falar, né? Já que a gente falou de tantas marcas, de tantas coisas difíceis, para falar do caminho do saudável também. Nesse caso, ele está falando de uma mulher, que foi um conteúdo de relação de mãe e filha. Uma mulher adulta pode considerar que ela avançou mais no processo de individuação quanto menos emocionalmente ela reagir às dinâmicas familiares, quanto mais objetiva ela for e observar essa dinâmica familiar.
E quanto mais consciente for dos mitos, imagens e distorções do quais ela foi cercada enquanto se desenvolvia dentro desse núcleo familiar, né? Essa é do curso da Daniela Galvão, né? E ela diz que é esse o objetivo final de desenvolver essa individuação, de conseguir fazer a separação psíquica da família para se tornar autêntico, né? Para se reconhecer como um ser saudável. E você entender sua história, né, para fazer essa individuação que você está falando, você começa a perceber, por exemplo, para dar um exemplo bem prático, né, que aqueles comportamentos de autocrítica, por exemplo, né, eu vou muito devagar, eu não faço porque a minha crítica é muito alta e eu me procrastino, que na verdade não é uma procrastinação, mas é um efeito de toda essa forma, essa estrutura, né, em que eu fui educada. Então, eu sou muito autocrítica, por exemplo. Né? Então, todas esses... Não sei como chamar, não é... Esses padrões, né, comportamentais, eles vão sendo estruturados ali na infância. Né? E a gente realmente precisa entender isso, por exemplo, em terapia, porque a partir do entendimento, você começa a perceber, não, peraí, será que realmente eu não sou? Será que realmente eu sou tão ruim naquilo que eu faço? Ou será que eu fui tão criticada por tudo que eu fazia? Sim, se distanciar das vozes que deixaram essa marca, né? Exato, você começar a falar, não, gente, tudo bem, eu tenho potencial, eu sou uma pessoa, eu gosto de ser assim e não daquele outro jeito que eu era aceita, agora eu não preciso mais me comportar daquele jeito que eu era aceita, porque eu já estou num outro ambiente, né? Então, tudo isso você vai entendendo, por exemplo, no processo psicoterapêutico, né? Isso reencontrar o seu valor independente da aprovação externa ou de aprovações distorcidas, né? Reencontrar sua autenticidade, né? Teria muita coisa a mais pra gente falar. O tema é vasto, talvez esse seja um primeiro de vários, a gente pode pegar alguns temas mais específicos. Se você que nos acompanhou até aqui tiver alguma sugestão ou algo que te interessou mais nisso, a gente pode procurar especificar, tá? Então, eu agradeço muito a presença da Celina hoje. Adorei. Foi muito bom Com certeza mesmo. A gente poderia ficar assim 24 horas falando, né? E ainda sobraria muitos temas, né? Eu gosto muito daquela frase que diz que a infância é o chão por onde a gente pisa a vida inteira. Né? Então, se você não se transforma, se você não busca entender em que contexto social você tá, né? Fazer esses atravessamentos de gênero, de classe, de raça, entender quais foram as suas estruturas familiares, as suas formas de ser educada, entender como isso afetou o seu padrão comportamental, se você não busca essa transformação, você vai ser para a vida inteira aquele problema que foi gerado ali, né? No começo da vida. Perfeito. Né? Bom, gente, para quem chegou até aqui, muito obrigada. Curta aí o canal para receber mais notícia. Acompanhe a gente. Tem outros vídeos aqui no canal do YouTube. Meu Instagram é Amana Assunção Psicóloga. Quem quiser acompanhar por lá também. E até a próxima. Um abraço para vocês. Obrigada. Adorei.